Sintam-se bem-vindas e bem-vindos àquele que é o terceiro episódio do A7000, uma coprodução Nova Canal V-Motores. 3 temas em destaque nesta emissão. Começaremos pelo todo-terreno, vamos falar da Baja TT, Escuderia Castelo Branco. Depois, um salto até Portimão para sabermos tudo o que é que aconteceu no arranque do Campeonato de Portugal Rotax, mais um dos grandes campeonatos do karting lusitano. Finalmente, o grande destaque desta emissão vai também para o pontapé de saída do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group, que aconteceu no passado fim de semana com a realização da rampa Porca de Mursa. Frio, chuva e neve. Tudo aconteceu em termos meteorológicos na Baja TT Escuderia de Castelo Branco. Esta prova contou para 2 campeonatos, para o Campeonato de Portugal de Todo-Terreno AM48, organizado sob a égide da FPAC, e para o Campeonato Nacional de Todo-Terreno, pertencente à Federação de Motociclismo de Portugal. Vamos começar pelo primeiro, vitória de João Dias, embora a classificação esteja suspensa, e vamos saber tudo quanto aconteceu nesta prova numa peça editada e produzida pela Movielight. No segundo dia de competição, as duplas enfrentaram o segundo setor seletivo. Ao final de mais de 160 km, Tiago Reis, em Super Rally, foi o mais rápido do setor. Ainda assim, a vitória sorriu a João Dias, que no segundo dia de prova decidiu gerir e assim garantiu o primeiro triunfo da temporada, num traçado que gosta bastante. Prova difícil, dado o tempo que se fez sentir nas últimas semanas. Sabíamos que tínhamos alguma vantagem com o nosso carro nestas condições e lutámos e conseguimos levar a melhor. Hoje acabámos por gerir, mesmo assim conseguimos andar na frente, depois os nossos adversários apertaram o ritmo e eu tinha uma almofada confortável de ontem e foi só gerir o tempo e trazer o carro até ao fim. Gonçalo Guerreiro deu o máximo no segundo dia de prova e subiu ao lugar intermédio à geral e nos T4. Andámos sempre a discutir a vitória do dia com o nosso mais direto adversário, neste caso. Acabámos por vencer, portanto muito feliz por vencer uma etapa novamente à geral, já o ano passado tinha conseguido e novamente conseguimos fazê-lo agora na segunda prova do campeonato. Já João Ferreira caiu para o terceiro posto, uma prova nada fácil para o piloto de Leiria, que apesar de não ter garantido a vitória desejada, somou pontos importantes para as contas do campeonato. Nos T1+, conquistou o lugar cimeiro. Tanto ontem como hoje foi sobre a sobrevivência, tentámos não cometer erros, trazer o carro inteiro e fomos prendados no final com o terceiro lugar à geral. Obviamente gostava de ganhar, mas temos que ser realistas e não era uma corrida para nós nem para o nosso carro, as condições meteorológicas também não ajudaram, portanto o importante é que levámos mais os pontos importantes para o campeonato. Helder Oliveira garantiu o 4º posto absoluto, vitória entre os pilotos dos T3. Viemos para aqui focados para lutar pela categoria, mas sabíamos que ia ser muito difícil face à concorrência, nomeadamente os Tauros, que são muito competitivos, mas felizmente as condições climatéricas se calhar até nos ajudaram um bocado a equilibrar as forças e foi impecável. Ontem ganhámos o troço, hoje não precisamos, porque estávamos com uma grande vantagem de forçar tanto, gerimos, mas conseguimos juntar a isso um ótimo 4º lugar da geral, estamos muito contentes. No top 5 absoluto ficou o João Ramos, que conseguiu assim subir uma posição face ao dia anterior. Entre os T1+, foi segundo. 5º lugar, efetivamente, face às condições do percurso desta Baja, acho que podia ser, se calhar, mais uma posição, mais 2, que seja que for, mas era muito complicado. Para os T1+, foi uma prova muito dura, foi dura para todos, efetivamente também, seja para as outras classes, mas face à dimensão dos nossos carros foi muito complicada. A completar o pódio dos T3 ficou Mário Franco, que estreou uma nova máquina em Castelo Branco, e no último degrau do pódio da categoria terminou Miguel Barbosa. Nos T1, César Sequeira deu continuidade ao trabalho feito no dia anterior e garantiu a vitória. Hoje foi praticamente correr tranquilo, mas logo o quilómetro 17 tivemos uma saída de estrada, ficámos à espera que alguém nos puxasse. Temos a agradecer ao Jorge Cardoso que nos puxou. O primeiro concorrente que veio, pusemos a cinta, tirou-nos e depois tivemos que ir outra vez um bocadinho mais rápidos, mas depois também estávamos com muito tempo, ainda tempo demais. Destaque ainda para os segundos classificados da categoria, Edgar Condense e Nuno Silva, que fizeram um segundo dia de grande recuperação. A fechar o pódio dos T1 ficou José Rogeira. As restantes categorias não tiveram grandes mudanças em comparação com o dia 1. Johan Sanders carimbou a vitória nos T8, já nos T2 foi Eduardo Rodrigues quem ganhou. Em Super Rally, no segundo dia de competição, Sérgio Morato levou a melhor da categoria
sendo ele o único dos T9. Today was also a very incredible day. Very slippy again, very technical, a lot of mud. Incredible. Uma prova muito técnica, muito engraçada, principalmente neste segundo dia, porque ontem foi de veras massacradora. Nós por acaso falámos várias vezes durante a prova que aquilo era só carros encostados, destruídos, partidos, porque era muito dura. Ontem foi mesmo muito dura. Hoje divertimos. A certa altura dizemos, isto está a ser espetacular, porque dava mesmo para divertir. 2 dias intensos e desafiantes para pilotos e navegadores, neste regresso da Baja TT, Escuderia Castelo Branco, ao Campeonato de Portugal de Todo o Terreno AM48. João Dias a colocar o Polaris T4 a vencer à geral a Baja TT Escuderia de Castelo Branco para o Campeonato de Portugal Todo Terreno AM48. Classificação suspensa, há um pequeno problema com a possibilidade de existir ou não homologação de uma das peças dos Polaris. Nos próximos dias saberemos se esta classificação vai ser homologada ou não. Passemos então agora para o Campeonato Nacional de Todo Terreno. Também teve mais uma prova dentro desta Baja TT Escuderia de Castelo Branco e é tempo de sabermos tudo o que aconteceu numa produção da A2. Gustavo Gaudêncio em Honda nas motos, Tomás Paulo em Yamaha no Squad e a dupla André Carita-Nuno Abrantes em Can-Am nos SSV foram os grandes vencedores da Baja TT Escuderia Castelo Branco 2025, segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno. De regresso às pistas Beirãs, e agora designada Baja TT Escuderia Castelo Branco, segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, teve início com um prólogo disputado nos arredores da cidade de Castelo Branco, cidade onde esteve instalado o centro nevrálgico desta corrida, que na competição Moto Quad SSV e Mini Baja juntou mais de 120 pilotos. Na competição Moto, vitória no prólogo para Gustavo Gaudêncio, em Honda, que averbou o tempo de 5 minutos e 25 segundos, sendo ainda o primeiro da classe TT1. Segundo melhor tempo para o campeão nacional Martim Ventura, em Husqvarna, que gastou mais 7 segundos. Foi o mais rápido da classe TT2 e entre os júniores. Terceiro tempo, a 1/10 de segundo do segundo lugar, para João Duarte em Honda, primeiro da classe TT3 e segundo entre os júniores. A Baja TT Escuderia Castelo Branco prosseguiu no sábado, num dia marcado por condições meteorológicas adversas e extrema, onde os pilotos tiveram pela frente um troço de 174 km cronometrados. Gustavo Gaudêncio continuou imparável e o piloto do Team Off-Road Center Bianchi Prata Honda completou o setor seletivo em 3 horas, 7 minutos e 19 segundos, com uma vantagem de 5 minutos e 4 segundos para o campeão nacional Martim Ventura. Terceiro tempo em SS1 para Michael Simão, com mais 2 minutos e 4 segundos que Martim Ventura. A quarta posição era então ocupada por Gonçalo Amaral, que gastou mais 1 minuto e 59 segundos que Michael Simão. O derradeiro dia de prova da Baja TT Escuderia Castelo Branco completou-se com os concorrentes a terem pela frente um setor seletivo de 164 km. Gustavo Gaudêncio geriu muito bem a vantagem que conquistara no dia anterior e alcançou uma significativa vitória, ainda para mais aos comandos de uma Honda da classe TT1. Tentei atacar e logo 1 km depois tive uma queda numa ravina para dentro da linha de comboio. Perdi algum tempo, perdi algum GPS e desconcentrei-me ali um bocado, depois perdi-me passado uns quilómetros outra vez, o Martim apanhou-me e eu tentei ir atrás dele. E correu tudo bem, primeira geral, primeira TT1. Quero agradecer a todo o staff, a equipa Bianchi Prata Off-Road, que tem feito um esforço enorme para as coisas estarem certinhas e direitinhas.
Na segunda posição terminou o campeão nacional Martim Ventura. Foi o mais rápido em SS2, venceu a classe TT2, triunfou entre os júniores e continua a liderar o campeonato nacional. Terceiro lugar e nova subida ao pódio para Michael Simão, piloto que venceu a classe TT3. Quarto lugar para Bernardo Megre em Kawasaki, que foi o terceiro mais rápido em SS2. Terminou a escassos 22 segundos de Michael Simão. Foi segundo na classe TT2. Na estreia aos comandos da Yamaha Tenere, da classe Trail, António Maio entrou direto para o top 10. Venceu a classe e foi nono à geral. De salientar a proeza de Pedro Bianchi Prata, que aos comandos de uma moto 100% elétrica superou com sucesso a dureza e os quase 350 km desta baja. Na competição Quad, o mais rápido no prólogo foi o jovem Rodrigo Alves em Yamaha. Também em Yamaha, segundo melhor tempo, para o outro jovem Tomás Paulo, o vencedor da prova de abertura, que gastou neste prólogo mais 7 décimas de segundo que o vencedor. Terceiro tempo para o campeão nacional Luís Fernandes, tal como os dois primeiros, também em Yamaha, e que gastou mais 12 segundos que Rodrigo Alves. No dia seguinte, e com o campeão nacional Luís Fernandes cedo fora de prova, seria o jovem Tomás Paulo a tomar a liderança que ocupou até perto do final. Seria, todavia, outro jovem, Rodrigo Alves, em Yamaha, a terminar com o melhor tempo. O vencedor do prólogo gastou menos 4 minutos e 25 segundos que Filipe Martins, também em Yamaha, e que liderava entre os veteranos. No derradeiro dia de prova, o animado duelo na luta pela primeira posição entre dois jovens voltou a ser nesta baja TT Escuderia Castelo Branco, favorável a Tomás Paulo, que somou o seu segundo triunfo consecutivo. Quando vi que a cerca de 10 km do fio o meu adversário, a moto dele estava parada e consegui vencer a corrida e estou muito contente com isso. Segundo lugar, 1 minuto e 53 segundos do vencedor para Rodrigo Alves, que esteve na frente de SS2 durante boa parte do troço. Terceiro lugar absoluto para Filipe Martins, piloto que triunfou entre os veteranos. O prólogo nos SSV da Baja TT Escuderia Castelo Branco revelou diversas surpresas, a começar pela vitória da dupla Ricardo Lourenço-Manuel Santos, equipa que averbou o tempo de 5 minutos e 35 segundos. Ricardo Lourenço foi ainda o primeiro dos veteranos. Também veterano e registando mais uma décima de segundo ficou Nelson Caxias, igualmente em Caname e com André Lopes a seu lado. Surpresa também para o terceiro tempo obtido pela dupla João Dias-Mário Orives num Polaris, que foi o primeiro da classe Stock e igualmente o mais rápido entre os pilotos do Troféu Polaris. No dia seguinte, e com 33 segundos a separar os dois primeiros classificados, era a dupla Miguel Plácido Ricardo Gomes em Caname, que, tendo averbado o melhor tempo nos 174 km de SS1, ocupava a liderança da Baja TT Escuderia Castelo Branco. Segunda posição para Sérgio Batista, igualmente em Caname, e que assumira a liderança da corrida por volta do quilómetro 100 para a perder na ponta final do setor seletivo. Sérgio Batista liderava entre os veteranos. Com um top 10 integralmente Caname, a terceira posição era ocupada pela dupla André Carita-Nuno Abrantes, que tinha gasto mais 1 minuto e 58 segundos que os vencedores do dia. O terceiro e derradeiro dia de prova voltou a gerar mudanças na classificação e o quarto melhor tempo em SS2 foi suficiente para a dupla André Carita-Nuno Abrantes, em Caname, chegar à vitória, a primeira do piloto nos SSV, e que assume agora a liderança do campeonato. Já há muito tempo que ambicionava, já andávamos atrás desta vitória há algum tempo,
temos feito alguns terceiros, quintos, fizemos terceiro em Beja para a abertura, agora fizemos primeiro, vamos ser na liderança do campeonato e do europeu. Líder à partida de SS2, a dupla Miguel Plácido-Ricardo Gomes não foi além do 8º tempo neste derradeiro setor seletivo, mas terminou num excelente segundo lugar, a 54 segundos da equipa vencedora. Notável foi o terceiro lugar absoluto, alcançado pela dupla Rodrigo Melancia-João Diogo, equipa que venceu a classe Stock. Micael Vitória e Fábio Pratas, em Segway, venceram a classe TT2. A dupla Sérgio Vaz, Fábio Pires, foi a grande vencedora da segunda etapa do Troféu Polaris RZR, disputada em Castelo Branco, num traçado que envolveu também os concelhos de Vila Velha de Ródão, Proença à Nova e Oleiros. Hoje atacámos desde o primeiro quilómetro, correu muito bem, nada falhou, o carro estava impecável, portanto temos que agradecer à equipa, ao navegador, tudo correu bem. Do todo-terreno e de Castelo Branco vamos até Portimão e para falarmos agora de karting, foi tempo de começar o Campeonato de Portugal Rotax. Vamos saber todos os pormenores em mais uma peça produzida pela Movilite. Miguel Barbosa venceu na Micro Academy. O piloto entrou bem na prova e mostrou ao que vinha ao longo de toda a corrida. Em segundo ficou Raul Vilarinho e Enzo Santos fechou o pódio. Muito feliz, é uma das minhas pistas preferidas. Na Minimax, quem levou a melhor foi Vicente Capela. O piloto triunfou na geral e na subcategoria Minimax Mini. Uma corrida a 2, onde Miguel Martins foi segundo. Uma corrida muito difícil, em que consegui manter a tempo inteiro em primeiro lugar. Gustavo Oliveira meteu o pé no acelerador e foi o primeiro na Minimax Micro. Seguiu-se Tiago Carvalhais, que este ano subiu de categoria. Vicente Silva foi terceiro. O piloto ainda deu luta a Carvalhais, mas não conseguiu fazer a ultrapassagem e acabou em terceiro. Consegui largar bem em terceiro e consegui até estar em segundo. Fui ultrapassado, mas consegui manter-me colado a eles e consegui acabar em terceira corrida. Na Junior Max, o primeiro a cortar a meta foi Martim Marques. O piloto teve uma luta renhida com Duarte Alves, que começou a liderar, mas acabou por perder a frente a pelotão na última volta. Camille Benchbaum foi terceiro numa grelha, que este ano contou com o dobro de inscritos do ano passado. Apesar de termos partido do último, porque tivemos uma desqualificação na pré-final, mas correu-nos bem sempre a recuperar até a pole position, neste caso até ao primeiro lugar. No Senior Max, vitória de Anis Taxi, que ganhou a geral e na subcategoria Senior Max Max. Rafael Rajani foi segundo e Pedro Barbosa terceiro numa prova de cortar a respiração. I didn't thought I would make first position, but I was really confident in my race and I did my best. Dylan Lima foi o terceiro a cruzar a meta na DD2 e na DD2 Sénior. Luís Aguiar ainda rodou na frente, mas acabou em segundo. Já Raquel Ferrajão foi terceiro. É inexplicável porque há um ano atrás sofri um grave acidente de kart, onde tive até agora a recuperar dele, e estar a receber este troféu por próprio mérito e com o meu pai como mecânico é o melhor sentimento. Nos DD2 Masters, Pedro Ribeiro foi primeiro. Seguiu-se António Teixeira, Christoph Adams completou o pódio. Na pré-final não estava como queria estar, poupámos um bocadinho de pneu, agora na final o kart estava perfeito, obrigado à QZ mais uma vez e acho que também estive bem. Está assim dado o pontapé de saída para mais uma temporada do Rotax, uma prova que contou ainda com uma homenagem a Paulo Martins. Estamos a entrar na reta final desta primeira parte do A7000, terceiro episódio, com a produção
V-Motores Nova Canal. E agora é tempo daquele que é o nosso assunto principal desta edição, o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. O Caminho Motosport teve honras de abertura em termos organizativos da temporada 2025 da Montanha Lusitana, com a organização da Rampa Porca de Mursa. Quase 8 dezenas de participantes, atestando o sucesso contínuo e crescente desta modalidade em Portugal. E apesar de condições meteorológicas que foram verdadeiramente adversas, com a chuva a cair de forma insistente, embora intermitente, muito público a assistir a esta prova, e agora vamos saber tudo o que aconteceu em mais uma produção da Movilite. O Campeonato de Portugal de Montanha JC Group está de regresso. A primeira de 8 provas da temporada teve início no traçado transmontano de Mursa. A Rampa Porca de Mursa contou com os habituais 4.200 metros e 83 inscritos. Um novo recorde. André Fernandes foi o grande vencedor da prova de arranque do Campeonato de Montanha JC Group. O piloto português, sediado em Nova Iorque, alinhou na primeira prova e esteve imparável. Venceu ainda entre os GTs. Eu gosto muito do carro 992 e sinto-me à vontade na chuva e foi bom yesterday, foi bom ontem. Hoje tentei manter, ser mais rápido, melhorar umas coisas no carro e tentar, no final, com a estratégia da equipa, obrigado à equipa e a toda a minha família que está aqui a apoiar-me. No segundo posto, o absoluto da montanha, ficou Hélder Silva. O campeão entrou em Mursa mais a medo, com uma nova máquina. A chuva não ajudou, mas mesmo assim conseguiu na última subida da prova fazer o melhor tempo de todo o fim de semana. Venceu também entre os protótipos. Um arranque muito complicado, o sábado chuva, o carro novo, muito explosivo, a adaptação ao carro não foi fácil. Domingo correu melhor, veio o solinho, um sol enganador, mas veio. Começou a correr bem, comecei-me a adaptar melhor ao carro, sinto que ainda não estou adaptado ao carro, é um carro muito diferente. A fechar o top 3, José Rodrigues. Depois da vitória na última prova da temporada, na Serra da Estrela, Rodrigues teve uma boa prestação no traçado transmontano e provou que veio para dar luta. Nos turismos, vitória de Gonçalo Inácio. O piloto vencedor da Divisão 3 estreou-se aos comandos do Kia Ceed da Lob Motorsport e competiu na Divisão 2 e venceu. Não só na divisão, mas também na categoria. Um excelente início de temporada para o piloto de Lisboa. Viemos para esta prova com o objetivo de me adaptar ao máximo e tentar lutar pelo primeiro lugar dos Turismos 2, que é a categoria onde vou estar daqui para a frente. Consegui imprimir um ritmo rápido, uma adaptação difícil, porque o carro é complicado, a meteorologia também foi sempre variando, o que tornou difícil a adaptação, mas depois nesta última subida acho que consegui tirar o máximo partido do carro. Na categoria do Super Challenge, triunfo de Luís Nunes. A chuva de sábado e domingo não parou o piloto que estava a correr na rampa que considera ser de casa. O foguete de Valpassos rodou muito perto dos melhores tempos da geral e venceu ainda na divisão do Super Challenge A. Começamos a época com mais uma vitória, à semelhança do que se passou ano passado, que vencemos as provas todas. Este ano começamos da melhor forma também. Agora foi um fim de semana extremamente difícil, derivado às condições climatéricas, que mudavam constantemente. Ontem foi o dia praticamente todo com chuva, depois na final acabou por secar e depois quando ia para subir já tinha pneus slicks montados, começou a chover, tive que subir com chuva e com pneus slicks, o que não é aconselhável de todo. Hoje foi também uma incerteza para todas as subidas, mas felizmente conseguimos chegar ao fim com o objetivo cumprido. No Campeonato de Portugal de Legends, vitória do campeão António Barros. A luta pelo primeiro lugar fez com Luís Delgado, que acabou por já não completar a terceira subida oficial e entregar o triunfo a Barros, que mesmo com a pista molhada, deu tudo em Mursa. Foi uma rampa muito complicada, as condições atmosféricas foram muito difíceis, a gente nunca sabia o que é que ia encontrar. Ainda ontem metade da rampa estava seca, metade estava molhada. Hoje foi ao contrário. Tentei sempre lutar o mais possível, ganhei acho que com mérito. Vou tentar revalidar o título e é por isso que estou aqui. Já entre o Campeonato de Portugal de Clássicos, Rui Costa chegou, viu e venceu. Não com uma grande diferença para os adversários, mas mostrou-se competitivo do início ao fim. Na Taça de Portugal de Kart Cross, foi o madeirense José Romero que, a estrear-se nas lides do Nacional, venceu. O piloto mostrou-se muito competitivo e ganhou com uma diferença de mais de 20 segundos para o adversário de prova.
É uma experiência diferente, já temos, posso dizer que já tenho duas realidades, que é a realidade da Ilha da Madeira e a realidade aqui do continente. Mas foi muito boa a experiência, apesar do clima. Chovia, secava, era muita confusão a nível de pneus, mas pronto, olha, foi o que se pôde fazer. O Campeonato Portugal de Montanha JC Group regressa a 5 e 6 de abril para a Rampa da Penha, em Guimarães. Uma prova verdadeiramente espetacular, aquela que vivemos, e nós estivemos lá em Mursa com este arranque do Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group. E tivemos um vencedor, não diremos surpresa, mas fora da caixa. André Fernandes, o piloto português, o gentleman driver português que está radicado em Nova Iorque, onde tem toda a sua vida profissional e que nos últimos anos se tem assumido como um piloto capaz de estar na montanha, em várias das competições de velocidade organizadas sob a égide da Porsche Motorsport e com resultados cada vez mais positivos, cada vez lá no topo das classificações das provas onde André Fernandes participa. Chegou agora àquela que é a primeira vitória absoluta da sua carreira na montanha, no Campeonato de Portugal de Montanhas JC Group, mas já vem de grandes resultados dentro de várias das competições de velocidade da Porsche Motorsport, seja no início dessa época, seja na época de 2024. No final da rampa Porca de Mursa, do A7000, esteve à conversa com André Fernandes. Estou de Trás-os-Montes, sou de Cabeda, Vilar Massada, do distrito de Vila Real. E não, é como vim ser em casa, e não, sempre conduzi, quando era menino, a rampa de Mursa, e agora, não, com este carro, vencer a geral. Ontem estava sempre a tentar tirar o máximo proveito do carro em todas as subidas, nunca corri com o carro em rampas e tentar desenhar mais ou menos, fazer o setup para o carro correto, e foi muito bom. A chuva também ajudou para ser ganho ao geral, mas sinto-me confortável. Podia melhorar um bocadito, mas sinto-me confortável e é muito bom ter aqui a minha família a apoiar-me, os meus mecânicos que ajudam-me em tudo, não dormem de noite, graças a eles o carro está pronto porque eles passaram a noite a trabalhar, tentar fazer o setup para a rampa e a tentar modificar algumas coisas como eles queriam, e foi muito bom. Eu gosto muito de rampas porque eu tiro isto como vir a Portugal no escape e arranjar uma desculpa para vir 3, 4 dias, e gosto de conhecer Portugal porque eu quando vivi aqui não conhecia Portugal e essa é a minha intenção, é vir, conhecer Portugal, sair, ver como a Rábida, que é lindo, como Santa Marta. Eu estudei no Rodo e fiz Santa Marta ano passado, foi excelente para mim, foi como voltar atrás, e eu acho que vamos ver mais algumas provas, vamos ver se é seguido. Tenho que falar com a equipa e ver o meu schedule, a ver se consigo vir, a ver se consigo fazer o campeonato. Eu corro também Porsche Sprint Challenge Ibéria, agora vou fazer o europeu também, Porsche, porque uma pessoa tem que se meter muito mais, como que é um challenge. I gotta have a challenge to be better, you know, to start developing myself and keeping the rhythm. Eu tenho quase corridas cada 2 semanas, mas agora esta Mursa é especial. André Fernandes, um gentleman driver que se está a transformar num autêntico top driver. É o fecho desta primeira parte do A7000. Nós vamos sair para um pequeno compromisso publicitário. Depois voltamos para destacar numa entrevista que vai preencher toda a segunda parte, um dos jovens valores em ascensão na montanha portuguesa. Até já.
Na Ótica Médica Cortês Marques, há mais de 30 anos que cuidamos da sua visão com profissionalismo e dedicação. Oferecemos consultas de optometria, por marcação e uma seleção exclusiva das melhores marcas de óculos. Venha experimentar os seus novos óculos na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novum Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novum Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. Na nossa loja, no centro de Paredes, e descubra um atendimento personalizado à sua medida. Siga-nos nas redes sociais e veja o mundo com mais clareza. Já conhece o Novum Canal? É o local ideal para promover a sua empresa. Se vai inaugurar um espaço, celebrar o aniversário ou se pretende fazer um vídeo comercial e não tem ideias, o Novum Canal é o parceiro ideal. Contacte-nos, temos muito para lhe oferecer. Estamos de regresso para a reta final deste terceiro episódio do A7000 no Novum Canal e na V-Motores. Vamos continuar no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Nas últimas temporadas, a montanha tem-se assumido como uma das modalidades em ascensão e com mais êxito entre todas aquelas que existem no desporto motorizado português e que são organizadas sob a égide da Federação Portuguesa de Luso e Karting. Algo também muito importante na montanha tem sido o aparecimento de sangue novo, de jovens com tremendo talento, e a ajudar a essa missa cantada, que muito importante é para o futuro do campeonato, está também, desde 2024, a organização do FPAC Junior Team de Montanha, um troféu para jovens pilotos que utilizam Citroëns C1 preparados pelo Biface Motorsport, numa competição que é promovida e apoiada pela Federação Portuguesa de Luso e Karting. Em 2024, um jovem valor deu nas vistas, chama-se Martim Pereira, venceu e convenceu essa primeira edição do FPAC Junior Team de Montanha e, como prémio, este ano começou na rampa Porca de Mursa a participar na divisão Turismo 13, uma divisão destinada a carros da categoria Turismo com motores até 2.000 cm3 e duas rodas motrizes, aos comandos de um Peugeot 208 VTI R2B, preparado pelo Biface Motorsport e com o apoio da FPAC. É o prémio pela brilhante vitória que Martim Pereira teve no FPAC Junior Team de Montanha 2024. Que maneira de começar a usufruir deste seu prémio. Esta jovem estrela em ascensão chegou à rampa Porca de Mursa, suplantou um grave problema mecânico que o prejudicou no primeiro dia de competição. No segundo dia foi voando baixinho ao longo dos 4.200 metros do traçado da prova organizada pelo Caminho Motorsport para se estrear na divisão Turismo 3 com uma vitória. Ele é o nosso convidado desta reta final do A7000. Martim, eu sei que gosta muito mais de conduzir do que de ser entrevistado, mas sabe que é muito bem-vindo aqui. E eu quero lhe dizer que os parabéns que lhe quero também dar e este elogio inicial que lhe dei é do fundo do coração, é muito sentido. É incrível o que fez o ano passado, dominou de uma forma que eu diria mesmo contundente o FPAC Junior Team de Montanha, primeira edição, e que melhor maneira de se estrear no campeonato principal com uma vitória. O que é que lhe vai na cabeça e no coração depois daquilo que viveu neste fim de semana passado em Mursa? Antes de mais, gostava de te agradecer pela oportunidade de estar aqui. E não podia estar melhor, não podia estar com mais vontade para o resto do campeonato. Tive o problema de sábado, que partiu o motor, e isso deixou-me um bocadinho nervoso para domingo, que tinha de fazer as duas subidas, mas
não há melhor maneira do que vencer, e foi isso que aconteceu. Peguei no carro e estava super confortável e consegui. Obviamente eu sei de onde lhe vem esta paixão pelo desporto motorizado, eu sei porque estou ligado ao desporto motorizado, mas o nosso vasto auditório não sabe, e daí a questão que eu lhe tenho que fazer. Como é que começou este bichinho de querer ser piloto de competição? Então, o meu pai corre desde 2007. Martim Pereira. Exatamente. E desde pequeno, mesmo bebezinho, que tenho visto as provas dele, e foi daí que o cheiro a gasolina, com o cheiro a pneu queimado, que me conquistou, e sempre foi o meu sonho ser piloto do mais alto nível. E pronto, o ano passado consegui introduzir-me ao desporto, entrando no FPAC Junior Team Montanha, e estou aqui para continuar, e até quando puder estar aqui, serei muito feliz. Já iremos falar do futuro, iremos ainda antes falar do presente, mas vamos um bocadinho ao passado e vamos a essa época de 2024, ao FPAC Junior Team de Montanha. O que é que significou para si essa época? Foi uma época importante, uma época de aprendizagem, para lá daquilo que obviamente foi também muito importante de ter vencido e convencido. O que é que trouxe para a sua carreira, para a sua experiência, a época que passou no FPAC Junior Team de Montanha, ano passado? Passou-me principalmente confiança em mim mesmo, porque eu nunca pensei que fosse pegar num carro, que eu há 2 semanas antes da primeira prova fui a Braga com o meu pai fazer um test day para aprender ainda embreagem, ponto de embreagem, como trocar as mudanças. Não tinha nenhuma experiência de nada nenhuma de competição? Experiência, nenhuma. Já tinha feito, corridas de karting de aluguer, mas nada... Sim, não tem nada a ver. Exatamente, não tem absolutamente nada a ver. E pronto, o ano passado consegui ganhar todas as provas, ainda consegui ficar acima de alguns carros que estavam a competir para o campeonato português, e deixou-me com imensa confiança também para este ano. Também o ter ganho logo a primeira prova, Mursa, o ano passado, deixou com muito mais desejo e com muitas mais expectativas para o resto do ano, que foi super importante para chegar até onde cheguei. O Martim passa de um Citroën C1, que é um carro muito limitado em termos de potência e em termos de competitividade, para um leãozinho feroz, o Peugeot 208 VTI R2B, um carro que a marca Sochaux lançou já há algum tempo, mas que ainda hoje é extraordinariamente competitivo, seja na montanha, seja nos ralis. Como é que foi este impacto, esta diferença de ver o capacete, o semáforo verde e saber que vai rampa acima num carro tão diferente? Foi uma experiência completamente diferente, que eu nunca cheguei a ter antes. Tínhamos já testado em Guilhabreu o carro e eu estava no passageiro com... Meu Deus, vai ser isto que eu vou andar no resto da época? Estava super nervoso, e quando peguei no carro para realmente dar-lhe forte na rampa, eu estava super nervoso. Eu não me lembro, estava na tenda, o coração ainda a bater. A pré-partida também não terá sido fácil, sim. Aquele período de espera sempre. Exato. E o carro anda estupidamente bem. Adorei o carro, acho que foi mesmo o passo ideal. Penso que se fosse um bocadinho mais acima que este carro, com um bocadinho mais potência, já não conseguiria extrair o máximo. E acho que foi a escolha impecável, também com a equipa fantástica que tenho lá, seja de mecânicos, seja de engenheiros, conseguiram ajudar-me a adaptar cada vez melhor ao carro, e não podia ter tido melhor escolha. Era essa a questão seguinte. O Martim Pereira continua integrado na estrutura da Bifast Motorsport, a estrutura liderada pelo Filipe Barbosa. Foi importante para si estar nesta estrutura, e já agora, o que é que esta estrutura tem sido de importante para si desde a época do ano passado? Tem sido... É como se fosse a ponte para qualquer piloto. Se tens uma equipa que não te dá apoio, que não te dá suporte, estás tu sozinho, e tem sido realmente algo que
porque eu por acaso falei com o Nuno Guimarães, que foi quem ganhou agora a primeira prova, disse logo, o pessoal da Bifast é impecável, é top, seja mecânicos, estou sempre a falar com eles para saber qualquer coisa que poderá ser melhorada no carro, com os engenheiros, experiências memoráveis para a vida que vou ter com eles e que ainda temos muitas para fazer. E dou todo o crédito da minha vitória à equipa. Foram eles que conseguiram, que foram a outra cidade, desmontar um carro para voltar durante a noite, montar o motor no carro. Esquece, foi impecável, não podia ter pedido por mais. A bem da verdade se diga que o Martim está a competir numa divisão muito brava. A divisão Turismo 3 tem bons carros, excelentes pilotos, todos eles com muito mais experiência do que o Martim. É muito equilibrada, sempre o foi, e o Martim vence logo a prova de abertura na rampa Porca de Mursa, sendo competitivo, fosse com o piso molhado, com o piso semi-molhado, e quando ele esteve, o que foi raro, quase seco. Tenho a noção de que agora a responsabilidade aumentou, porque tornou-se num dos candidatos ao título na divisão Turismo 3 e, inclusivamente, a poder estar nos lugares cimeiros da própria categoria Turismo, que é uma categoria com muitos e bons pilotos, muitos e bons carros, a sua divisão também. Sente essa responsabilidade e sente que agora também, sem que haja demasiada pressão, mas as pessoas vão estar sempre à espera que esteja entre os melhores e esteja sempre na luta pela vitória? E entre os turismos, eu duvido um bocadinho que no final do ano... Sim, os TCR são tremendos. É uma coisa completamente diferente, mas Turismos 3 consigo garantir que irei estar nos mais altos lugares, porque mesmo com um piso molhado, com um piso semi-molhado, o que foi difícil de adaptar, porque é uma situação em que não temos bem a certeza do quanto que nós podemos exagerar, e ainda por cima só ter pegado no carro uma vez antes é algo que é muito difícil de apalpar, mas sim, pretendo no final do ano, se não for campeão, estar nos mais altos lugares do pódio nos Turismos 3, e ver se tenho sorte também de conseguir pontuar para a categoria, para a geral da categoria. Martim, independentemente daquilo que sucede este ano, tem de certeza sonhos como piloto para o futuro. O que é que gostaria que fosse o próximo passo da sua carreira? Boa pergunta, ainda não sei, ainda estamos a ver se... Gostava primeiro de experimentar um bocadinho rally, um bocadinho a velocidade, para ver o que é que eu gosto mais de fazer, porque não vale a pena ser bom se não me adapto, se não gosto. Gostava primeiro de palpar um bocadinho de terreno nessas diferentes áreas, e para o ano, quem sabe, estou numa velocidade, ou assim, em que é naturalmente um clima mais competitivo do que a montanha, com mais visibilidade também. Mas sempre gostava de estar assim a par da montanha, de fazer uma prova do... A montanha é uma grande escola, não é? É muito, muito boa. Qual é o segredo para sermos rápido num traçado que é sempre muito curto, são 4 ou 5 km, às vezes apenas 3 e qualquer coisa, e onde qualquer erro é, perdão-me a expressão, a morte do artista. Qual é o segredo para ser competitivo numa prova tão curta e tão exigente como é uma prova de montanha? O segredo também eu gostava de saber, mas... É muito importante primeiro conhecer o carro, porque a montanha, a diferença principal entre a montanha e a velocidade é que tens de ser o mais rápido possível, e qualquer erro que tu faças vai-te custar logo imenso. Só o carro fugir-te, por exemplo, na velocidade, o carro foge-te um bocadinho, vais para a relva, tens tudo, sem problema, tens um monte de espaço. Na montanha, erras um bocadinho, estás frente para os rails. E está também aquela subida arruinada. Exatamente. Portanto, é uma modalidade em que tens que ter muita confiança em ti mesmo, e tens que saber tudo de cor e salteado. Se fores para uma subida e tiveres assim numa... incerteza do que o que é que eu vou ter de fazer melhor, se a curva é para a direita ou para a esquerda, se a curva é aberta ou fechada, se tiver algum problema desse não irás ter bons resultados. O importante é realmente
Estudar muito antes, e quando chegares lá é ter confiança e a fundo. Martim, é evidente que deve ser assim um sabor muito, muito doce estar em casa a olhar para um troféu que diz primeiro lugar. A vontade é repetir este feito já na penha. Exatamente. Vamos então lutar pelo título. 100%. Martim Pereira, quero felicitá-lo, quero-lhe agradecer o facto de ter vindo ao nosso A7000 e dizer-lhe que desde o ano passado que percebemos que tínhamos em si um piloto com uma tremenda capacidade de evolução e vamos estar muito atentos àquilo que vai ser de certeza uma carreira muito bem sucedida. Muitas felicidades e muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Martim Pereira, um dos jovens em ascensão no Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, um jovem lobinho saído do FPAC Júnior Team de Montanha, foi o vencedor da primeira edição em 2024 e este ano é já candidato a lutar pelo título na Divisão Turismo 3, aos comandos de um Peugeot 208 VTR 2B, preparado pela Bifast Motorsport. Preparado e muito bem preparado. Como nós tentamos preparar este terceiro episódio do A7000 no Novum Canal e na V-Motores. Foi um prazer ter estado convosco do lado aí. Já sabem, voltamos na próxima semana para que não percam pitada de todas as emoções do desporto motorizado em Portugal.